Hoje eu vou falar sobre uma coisa que provavelmente eu não vou fazer ideia do que eu tô falando, mas eu vou falar mesmo assim, que é sobre filmes. Desde que eu decidi voltar a gravar pro canal, eu queria que esse lugar fosse um lugar muito meu, sabe? Pra eu contar minhas opiniões, as minhas ideias, as minhas experiências. Então eu vim aqui falar um pouco sobre os meus gostos, contando meus 5 filmes preferidos. Porque eu disse que provavelmente eu não faço ideia do que eu tô falando. Eu não entendo nada de filmes, eu não entendo nada de questões técnicas. Eu vou simplesmente falar o porquê eu gosto deles e o que eu acho deles. Não tem nada realmente técnico, é só a minha opinião e o meu gosto, como eu já disse. O quinto lugar foi difícil de escolher porque eu pensei em muitos filmes que eu gosto, mas eu deixei essa colocação para O Primeiro Amor. É um filme meio antigo, e eu achei que ele cabia aqui porque naquela época que ainda tinha locadora, a gente aqui de casa ia muito alugar filme e pelo menos uma vez por mês a gente alugava esse filme. Nesse filme tem várias coisas que eu acho super legal. A primeira delas é que ela não conta apenas uma versão da história. Tem o lado da Julie, tem o lado do Bryce, você não vê apenas a visão de um deles. Eu também gosto muito que, apesar da história ter o foco na relação de amor entre os dois, ela mostra outras questões, como por exemplo, o preconceito de uma família com a outra. Ela mostra que o dinheiro nem sempre é a coisa mais importante, que é muito retratado com o vô do Bryce, o quanto ele gosta de ajudar a Julie a cuidar do jardim, ou então o quanto a Julie gosta das suas galinhas, o quanto ela gosta da árvore, o quanto ela luta pela árvore. E também é muito legal ver a evolução do Bryce ao longo do filme, o quanto no começo ele acaba falando não pra Julie, sabe? Não queria nem que as pessoas vissem ela perto dele. E no final ele muda totalmente o seu jeito com relação a ela. Você percebe muito crescimento dentro do personagem. Em quarto lugar, é um filme um pouco mais conhecido, que é O Lado Bom da Vida. É um filme que tem um livro, que aliás é um dos meus livros preferidos. O Matthew Quick manda muito bem, de verdade, eu gosto muito desse autor. Ele não é aquele filme baseado em livro que você pensa, nossa, o livro é muito melhor. De verdade, ele é muito fiel, fica muito bem produzido. É um filme também que tem uma filmagem linda, eu adoro a fotografia dele. E o jeito que é retratada toda a questão psicológica dos dois personagens principais é muito legal. Mostra o quanto, apesar de seus problemas, eles ainda são pessoas, eles ainda têm sonhos, eles ainda têm ambições. A determinação deles para alcançar o que eles querem é muito legal. Mas eu gosto muito desse filme também em todos os aspectos. Eu acho que se eu tivesse que fazer alguma crítica a ele, eu nem saberia o que criticar. Eu realmente gosto bastante dele. Em terceiro lugar, vem o filme mais conhecido dessa lista, que provavelmente você já assistiu, que é Clube da Luta. Esse é um filme que eu fiquei meio com receio de assistir. As pessoas falavam que era legal e eu ficava tipo, sei lá, não sei. E aí um amigo meu, oi Maifu, ele disse que era o filme preferido dele, que todo mundo que ele conhecia tinha que assistir esse filme. E aí eu acabei vendo por conta dele. O filme realmente é muito bom. Eu acho que a melhor parte dele é que no final acontece uma coisa que você realmente não está esperando. E apesar de ter coisas como eles dando soco uns nos outros o tempo todo, também faz muitas críticas à sociedade moderna. Logo no começo tem uma cena mostrando o apartamento dele todo catalogado, sabe? Ele escolhendo os móveis por revistas. Ele escolhendo os móveis por revista, querendo as coisas mais caras, sem motivo algum. E também tem toda a questão psicológica do personagem também, as crises de insônia dele, ninguém tentar fazer alguma coisa realmente pra resolver isso. Durante o filme também ele é chamado de Jack o tempo todo, que não é o nome dele de verdade, o nome dele não é falado. Porque Jack é meio que um nome genérico nos Estados Unidos, como por exemplo, sei lá, José, João, por aqui, que é muito comum. Então o filme inteiro ele fica sendo chamado de Jack porque é como se ele fosse só mais uma pessoa genérica lá, sem importância nenhuma. Em segundo lugar, vem um filme que é de 2016, mas eu assisti recentemente. Eu acho que se o Netflix não tivesse me indicado ele, eu nunca ficaria sabendo da existência desse filme. E apesar dele ter muitas críticas positivas, ele não é muito conhecido, que chama Um Cadáver para Sobreviver. Ele é feito com Harry Potter também, mais conhecido como Daniel Radcliffe. Na hora que eu comecei a assistir, eu pensei que ia ser totalmente sem sentido. E apesar de muitas partes dele ser sem sentido, ele também faz muitas críticas a essa coisa de modernidade líquida, Bauman e tudo mais, o fato das pessoas se sentirem muito sozinhas,
não terem uma amizade de verdade, as coisas serem muito líquidas mesmo, citando o Bauman de novo. Apesar de ter muita coisa sem sentido, apesar do final também ficar meio que em aberto, você não sabe direito o que aconteceu, se as coisas que o cadáver fazia realmente era de verdade ou se era imaginação. É um filme muito legal, ele faz você pensar muito sobre as questões de amizade mesmo. E também tem muitas cenas que eu acho engraçada, realmente vale a pena assistir. E em primeiro lugar vem um filme que também não é muito conhecido, que chama A Vida Secreta de Walter Mitty. Esse filme, a primeira vez que eu assisti ele foi no cinema e logo de cara eu me apaixonei. Eu quis assistir ele primeiro por conta do trailer, que a trilha sonora dele é muito boa e no trailer toca Of Monsters and Men, que é minha banda preferida. E aí eu fui ver ele no cinema e gostei logo de cara. Só que eu fiquei muito tempo sem saber por que eu gostava desse filme. A maioria das pessoas que eu peço pra assistir, elas acabam não se envolvendo tanto com ele quanto eu me envolvi. E aí, pensando um pouco mais, eu acho que o que eu realmente gosto dele é da construção do personagem do Walter. Tem dois pontos nele que ficam muito visíveis. Primeiro é sobre reconhecimento. É sobre o fato dele estar lá na empresa e ninguém dá o real valor dele. Ele ser um funcionário importante e ninguém enxerga isso de verdade, sabe? Então, ele basicamente não tem o reconhecimento que lhe é devido. E o segundo ponto é o fato dele ficar imaginando muitas coisas, que aliás é isso que dá o nome do filme. Ele imagina diversas situações de aventura, as situações dele com a Cheryl, que é a moça do trabalho que ele tenta conquistar desde a primeira cena. Então ele cria diversas situações, mas ele nunca vive nada realmente emocionante. E no final ele sai pra viver uma aventura, pra viver essas coisas, o que é super construtivo pra ele também. A minha questão com esses dois pontos, eu acho que eu me identificava muito com o Walter, com relação ao primeiro ponto, ao fato de eu fazer as coisas e não ter reconhecimento. Sei lá, eu entro pro centro acadêmico, pra que você vai entrar pro centro acadêmico? Eu fiz, sei lá, moletons pro Grêmio, pra que você vai ter trabalho de fazer alguma coisa que não vai te dar retorno? Só entra num estágio, você não fez mais do que sua obrigação ou já estava na hora de você devolver alguma coisa para os seus pais. Sabe, as pessoas não viam muito um sentido nas coisas que eu fazia e eu acabava não enxergando também por ouvir tanto essas coisas. Hoje em dia eu não me vejo mais como esse primeiro Walter, o Walter invisível. Eu acho que hoje em dia as pessoas veem as coisas que eu faço e elas acham legal, elas gostam dessas coisas. Mas antigamente não era bem assim. Eu passei a me identificar mais com o segundo Walter, porque eu comecei a viver muito dentro da minha cabeça. Eu passei a ser uma pessoa que fazia pouco e pensava demais. Inclusive, pra dormir, tem alguns pensamentos meio que específicos que eu sempre penso, que são os pensamentos que meio que me acalmam, que me deixam relaxada. Como as coisas que o Walter pensava, que eu acabo fazendo muito. Hoje em dia eu também acho que eu tenho começado a colocar um pouco mais em prática. Inclusive, se vocês quiserem que eu venha aqui num outro vídeo contar as coisas que eu acho meio que empolgantes da minha vida, comentem aqui embaixo. Mas eu acho que eu comecei a colocar mais em prática, só que ainda assim eu acabo vivendo muito dentro da minha cabeça, mesmo sendo alguma coisa que eu tô tentando mudar. Esses 5 filmes que eu falei são filmes que eu considero meio parado, pra você que gosta de coisas mais ação, aventura, vou explodir aquele prédio. Eles são um pouco mais devagar, sabe? Demora um pouco pra chegar a conclusões, é tudo muito um passo de cada vez. Apenas o Clube da Luta, que é um pouco mais rápido, que eu acho que é um filme que todo mundo gosta, tipo, não tem como você não gostar. Só que os outros eu sei que no geral não é muito o que agrada as pessoas por aí. Se você já assistiu algum deles, comenta aqui embaixo e comenta o que você acha deles. E também eu queria saber um pouco dos filmes preferidos de vocês. Eu ainda tô de férias e ainda tem muito tempo pra eu assistir coisas novas, que de repente são esses filmes que estão por aí escondidos e que as pessoas não falam tanto, mas que são filmes incríveis e que com certeza eu vou me apaixonar. Por fim, ainda nessa onda de compartilhar as minhas coisas, minhas opiniões, eu queria falar que um tempo atrás, foi daí que eu comecei a ter vontade de fazer essas coisas, aliás, mas eu compartilhei alguns títulos de livros no Instagram e as pessoas gostaram muito, foi os stories meus que mais teve visualização. Então eu vou deixar aqui o link do meu Instagram na caixa de descrição também. Pra quem tiver interesse, esses stories ainda estão lá nos destaques e tá muito legal, de verdade. Eu sempre olho, eu sempre penso que dá pra acrescentar alguma coisa a mais. E mais pra frente eu pretendo fazer mais coisas do tipo por lá, algumas coisas mais rapidinhas que de repente não dá pra eu trazer em vídeo.
Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E apesar de eu já ter falado bastante por aqui pra vocês comentarem, se vocês gostam de vídeos desse tipo, que traz coisas mais pessoais, deixem aqui embaixo também, que eu vou adorar saber. E isso só vai fazer eu trazer cada vez mais conteúdos legais por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. O Max tá passando aqui pra falar pra vocês não esquecerem de também assistirem os trailers desses filmes, que apesar de eu ter deixado algumas cenas por aí, é muito legal vocês verem pra saber sobre o que se trata melhor. É isso, e ele também manda um beijo.